Chamada regimental. Alberto Zugbi Filho. Presente. Antônio Benedito Ferreira. Presente. Carlos Roberto Rodrigues de Lima. Presente. Enivaldo William da Silva. Presente. José Anderson Pereira dos Santos. Presente. José Cláudio Martins dos Reis. Presente. José... Ata dos trabalhos da 14ª sessão ordinária realizada em 22/9/2020. Palavra, presidente. Concedida, vereador Benedito. Solicitando a dispensa da leitura da ata, visto que a mesma permaneceu nesta casa à disposição de todos. O vereador Benedito faz um requerimento pedindo a dispensa da leitura da ata dos trabalhos da 14ª sessão ordinária que se realizou no dia 22/9/2020. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Benedito e será dispensado a leitura da ata do trabalho da 14ª sessão ordinária que se realizou no dia 22/9/2020. Mensagem 23/2020 do prefeito municipal estima a receita e fixa a despesa do município de Casa Branca para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças e Orçamento. Grande expediente, senhor presidente. Deixa eu ver o requerimento aqui, irmão. Do 13, né, do 200 e... É o 200 e... Como foi combinado com todos os vereadores, as indicações e os requerimentos não serão lidos. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito para apreciação e o requerimento do 233/2020 ao 239/2020 vou colocar em votação em bloco. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado todos os requerimentos do 233/2020 a 239/2020. Moção de apelo número 08/2020 do vereador Antônio Benedito Ferreira ao governador do estado para que realize a revisão e retirada do artigo 66 do projeto de lei 529/2020, que prevê a extinção e fechamento do Instituto Florestal. A moção de apelo será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Moção de apoio 09/2020 do vereador Antônio Benedito Ferreira pela não extinção do ITESP, previsto no projeto de lei 529/2020. A moção de apoio 09/2020 será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o parecer. Projeto de lei 37/2020 da mesa diretora da Câmara Municipal de Casa Branca dispõe sobre fixação do subsídio do prefeito e vice-prefeito de Casa Branca para a legislatura de 2021 a 2024. Será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças e Orçamento para o parecer. Projeto de lei 38/2020 do vereador José Anderson Pereira dos Santos J. Cria o dia do casamento comunitário no município de Casa Branca. Será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o parecer. Projeto de lei 39/2020 do vereador José Anderson Pereira dos Santos J. Dispõe sobre a criação de ouvidoria central
da saúde em todas as unidades de saúde sob gestão municipal e da outras providências. Será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação e à Comissão de Saúde e Promoção Social para o parecer. Projeto de Lei 40 de 2020 do vereador José Anderson Pereira dos Santos J. concede prêmio à pessoa que comunicar às autoridades competentes a prática de crime contra a administração pública municipal de que resulte a efetiva recuperação de valores ao erário. Será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o parecer. Projeto de Lei 41 de 2020 do vereador José Anderson Pereira dos Santos J. institui em caráter permanente o Banco de Projetos do município de Casabranca. Será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação para o parecer. Processo 830-2020, Projeto de Lei 42-2020, do vereador José Anderson Pereira dos Santos J. institui o Banco de Materiais de Construção do município de Casabranca. Será enviado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ordem do dia, senhor presidente. Continua, primeiro secretário. Processo 503-2020, Projeto de Lei 17-2020, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, exige dos hospitais e maternidades treinamento dos pais de recém-nascidos para socorro em casos de engasgamento e prevenção de morte súbita. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, autor. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Olá, Cida. Concedido ao vereador Benedito. Nosso requerimento verbal que fez em discussão única, certo? Desde que já tem a aprovação da comissão e não há mais nenhum parecer a ser dado favorável. Tá? O vereador Benedito faz um requerimento que faça em uma só votação o projeto de lei 17/2020. Em votação, o requerimento do vereador Benedito. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Benedito e será feito em uma só votação. Em votação, o processo 503/2020 e projeto de lei 17/2020. Em discussão, em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em uma única votação o processo 503/2020 e projeto de lei 17/2020 do vereador Marcelo Galante. Processo 613/2020, projeto de lei 22/2020 do vereador José Anderson Pereira dos Santos J. institui o programa Adote um Totem Pet, na forma que especifica. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em discussão, o parecer da comissão. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Palavra. Concedido ao vereador Rubens. Faço um requerimento verbal que seja em discussão única também no projeto. O vereador Rubens faz um requerimento pedindo que seja feito em uma única discussão e votação o processo 613
projeto de lei 22/2020. Em votação, o requerimento do vereador Rubens. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Rubens. Em votação, o processo 613 e projeto de lei 22/2020. Em discussão, em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em uma única discussão e votação o processo 613/2020 e projeto de lei 22/2020. Processo 614/2020, projeto de lei 23/2020 do vereador José Anderson Pereira dos Santos UJ, dispõe sobre o envio de alimentos não comercializados por parte dos estabelecimentos às entidades de assistência social afins ou direcionadas à compostagem. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Essa comissão entende que o projeto deva seguir como anteprojeto de lei ao prefeito municipal. Sala das comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O processo 614, projeto de lei 23/2020, será enviado ao senhor prefeito em forma de anteprojeto para apreciação. Processo 615/2020, projeto de lei 24/2020 do vereador José Anderson Pereira dos Santos UJ, dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o processo 615 e projeto de lei 24/2020 será enviado ao senhor prefeito em forma de anteprojeto para apreciação. Processo 616/2020, projeto de lei 25/2020 do vereador José Anderson Pereira dos Santos UJ, torna obrigatório o registro de violência contra a mulher no prontuário de atendimento médico na forma que especifica. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em discussão e votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Com a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto também é de muita importância para a nossa cidade, né? A referida propositura visa possibilitar o fornecimento de informações importantes para a realização de um melhor mapeamento e assim orientar as ações preventivas necessárias, subsidiando o planejamento de políticas públicas que visem reduzir a ocorrência deste crime. Todos nós sabemos que atualmente em nossa cidade o que mais está acontecendo são violências contra as mulheres aqui do município. De uma forma ou outra, os médicos poderão, né, de uma forma, colocar no prontuário como é que
como que foi realizada essa violência, quando uma mulher chega para ser atendida lá no PPA, o que aconteceu, e todas essas informações será encaminhada para o Departamento de Saúde e também para a Delegacia de Polícia Civil, para até então, se possível, quando a mulher fazer algum boletim de ocorrência, e eles já terão os dados aí no caso aí da vítima em mãos aí que ela teve passado aí junto ao PPA da cidade. Isso aqui vai ajudar muito a cidade, viu? Inclusive as mulheres aqui de Casa Branca, que a gente está vendo aí a atual situação aí, que tem aí de homens covardes agredindo as mulheres. Então esse projeto aqui é de muita importância e eu peço aí a aprovação dos demais vereadores, se assim possível. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Palavra, presidente. Concedido, vereador Benedito. Gostaria que esse processo também fosse em discussão única, tá? Já que a aprovação de todos, inclusive da Comissão de Constituição e Justiça. Só para reforçar, que o vereador Jota está falando, todo mundo que entra agredido no seja mulher, criança, homem, velho, já é feito, já comunica a polícia e é feito o corpo de delito. Já é direto isso aí, já é uma prática, é obrigatório, aliás, fazer isso. Sim. Entendeu? Para a pessoa não mentir, não é que está espaciado, mas avisa a polícia imediatamente. Eu chego, a mulher avisa pelo marido, avisa a polícia imediatamente e o médico emite já o laudo do corpo de delito. Isso é uma prática no processo. O vereador Benedito faz o requerimento pedindo em uma discussão e votação única o processo 616, projeto de lei 25/2020. Em votação o requerimento do vereador Benedito. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Benedito. Em votação o processo 616, projeto de lei 25/2020, em uma única votação. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o processo 616/2020 e projeto de lei 25/2020 em uma discussão e uma única votação. Processo 617/2020, projeto de lei 26/2020, o vereador José Anderson Pereira dos Santos Jota institui a Semana Municipal de Conscientização e de Orientação de Combate às Fake News, iniciando-se no dia 1º de junho no município de Casa Branca. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Escapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor presidente, com a palavra. Pois não. Senhor presidente, esse projeto aí, até parabenizo a comissão aí, também é de muita importância. O que mais tem em Facebook são fake news, né? Agora, então, em campanha política, é um querendo denigrir a imagem do outro. Eu acho isso aí uma covardia aí. Pessoa que não se coloca, pessoa que não se coloca a sua imagem para poder falar de álcool, então até debater qualquer assunto. Então tem que ser necessário aí ter essa semana também aí de conscientização a fake news, para que todos nós aí também possamos conscientizar aí toda a população casabranquense o quanto isso é perigoso, porque isso aqui na verdade acaba com a vida de qualquer um, acaba com a vida das famílias, acaba com a vida das crianças, de um modo em geral, e acaba com a vida da cidade também, por causa de notícias maldosas e mentirosas. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo 618/2020, projeto de lei 27/2020. Senhor presidente, o projeto foi aprovado? É verdade.
É verdade, eu não coloquei no... Perdão. Faço um requerimento verbal e peço discussão única, prefeito. Não, o autor... Não, Eu não posso, né? não, por gentileza. Eu peço votação, né? O vereador José Renato faz um requerimento pedindo discussão única no processo 617/2020 e projeto de lei 26/2020. Em votação, o requerimento do vereador José Renato. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador José Renato e será feito em uma única discussão o processo 617/2020 e projeto de lei 26/2020. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em uma única discussão o processo 617 e projeto de lei 26/2020. Processo 618/2020, projeto de lei 27/2020, do vereador José Andes Pereira dos Santos do Jota, cria Semana Municipal de Reciclagem nas escolas públicas e privadas do município e dá outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na proposta de emenda 6/2020. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em segunda discussão, com emenda... Em discussão, o processo 618 e projeto de lei 27/2020. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em segunda discussão o processo 618, projeto de lei 27/2020. Processo 636/2020, proposta de emenda 06/2020, a mensagem 21/2020. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na proposta de emenda 06/2020 na mensagem 21/2020. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da proposta apresentada. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na proposta de emenda 06/2020, a mensagem 21/2020. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação na proposta de emenda 06/2020. Em segunda discussão, a mensagem 21/2020, com parecer aprovado na emenda, em segunda discussão. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado a proposta de emenda 06/2020, na mensagem 21/2020, em segunda discussão. Processo 681/2020, projeto de lei 28/2020, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe sobre a criação do programa Banco Virtual de Cadeiras de Rodas e Afins, no município de Casabranca, e dá outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria.
Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, autor. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Palavra, senhor presidente. Concedida, vereador Rubens. Esse projeto também eu faço um requerimento verbal para que seja em discussão única, já que o parecer da comissão foi favorável. O vereador Rubens faz o requerimento pedindo que seja feito em uma única discussão e votação o processo 618 e projeto de lei 28/2020. Em votação, o requerimento do vereador Rubens. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Rubens. Em uma única votação, o processo 618 e projeto de lei 28/2020. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em uma única discussão e votação o processo 618 e projeto de lei 28/2020. Processo 703/2020, projeto de lei 30 de 2020, dos vereadores Marcelo Galante Lopes da Cunha, Rubens Antônio Scapim e Marcos Vinícius Parente Querido Azevedo, denomina Everton Ricieri Scaranello a estratégia de saúde da família recém-construída no Jardim Bela Vista, Postinho. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Leitura da Comissão de Serviço, Obra Pública, Transporte e Meio Ambiente. Voto da comissão. Essa comissão nada encontrou que impeça a apreciação e votação da matéria pelo plenário. Ademais, o autor instruído a anexar a biografia do homenageado o fez. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2020. Vereador Carlos Roberto Rodrigues de Lima, presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, vice-presidente. Vereador Antônio Benedito Ferreira, relator. Em votação, o parecer da Comissão de Obra, Serviço, Obra Pública e Transporte e Meio Ambiente. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Serviço, Obras Públicas, Transporte e Meio Ambiente. Em primeira discussão... Com a palavra, senhor presidente. Faço um requerimento verbal e peço que seja feito a aprovação do projeto e discussão em primeira discussão. O vereador Anderson faz um requerimento pedindo que seja aprovado em uma única votação o processo 703/2020 e projeto de lei 30/2020. Em votação, o requerimento do vereador Anderson. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Anderson e em votação única o processo 703 e projeto de lei 30/2020. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em uma única votação o processo 703/2020 e projeto de lei 30/2020. Processo 705 de 2020, projeto de lei 37/2020, dos vereadores Rubens Antônio Scapim e Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe sobre vigilância nas áreas de
atendimento das agências bancárias incertas no município. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, autor. Vereador Marcelo Galante Lopes da... Está aqui, escreveu errado. Vice-presidente, o Rubens aqui, e o Marcelo Galante da Cunha, autor. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifesta. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Palavra, presidente. Concedida. Faço requerimento verbal que esse projeto também seja em discussão única, já que tem toda a aprovação das comissões. O vereador Benedito faz o requerimento pedindo que seja em discussão única e votação única o processo 705/2020 e projeto de lei 32/2020. Em votação, o requerimento do vereador Benedito. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Benedito e será feito em uma discussão única e votação única. Em votação única, o processo 705/2020 e projeto de lei 32/2020. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em uma única discussão e votação o processo 705/2020 e projeto de lei 32/2020. Processo 706/2020, projeto de lei 33/2020, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, disciplina a arborização do município de Casabranca e das outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, autor. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Palavra, presidente. Concedida, vereador Benedito. Faço outro requerimento verbal solicitando que seja também esse processo em discussão única, já que já tem aprovação da comissão. O vereador Benedito faz um requerimento pedindo em discussão única e votação única o processo 706 e projeto de lei 33/2020. Em votação, o requerimento do vereador Benedito. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento em uma só discussão, em uma única votação, o processo 706/2020 e o projeto de lei 33/2020. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em uma única discussão e uma única votação, o processo 706/2020 e o projeto de lei 33/2020. Processo 725/2020, mensagem 22/2020, do prefeito municipal dispõe sobre alienação de 2 lotes de terras situadas no Distrito Industrial Comercial e Residencial 1, de propriedade do município de Casabranca. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação,
Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Leitura da Comissão de Serviços, Obras Públicas e Transporte e Meio Ambiente. Voto da comissão. Essa comissão nada encontrou que impeça a apreciação e votação da matéria. Sala das Comissões, 30 de setembro de 2020. Vereador Carlos Roberto Rodrigues de Lima, presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, vice-presidente. Vereador Antônio Benedito Ferreira, relator. Em votação, o parecer da Comissão de Serviço, Obras Públicas e Transporte e Meio Ambiente. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Serviço, Obras Públicas e Transporte e Meio Ambiente. Em primeira discussão... Palavra, senhor presidente. Eu também faço um requerimento verbal aí para que seja feito em uma única discussão, já que tem os pareceres das comissões pertinentes. Favorável. Vereador Rubem faz um requerimento que seja feito em uma única votação o processo 741/2020 e projeto de decreto legislativo 03/2020. Não, é de cima. Faz o requerimento no processo 725/2020 e mensagem 22/2020. Em votação, o requerimento do vereador Rubens. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Rubens e será feito em uma única discussão e uma única votação. O processo 725/2020 e mensagem 22/2020. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em uma única discussão e uma única votação, o processo 725 e mensagem 22/2020 do senhor prefeito municipal. Processo 741/2020, projeto de decreto legislativo 03/2020, do vereador Carlos Roberto Rodrigues de Lima, concede o título de cidadão casabranquense ao senhor Guilherme Bedim Infante. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Escapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em uma única votação, o processo 741/2020, projeto de decreto legislativo 03/2020. Em discussão, em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o processo 741/2020. É extemporâneo que eu queria falar com o senhor, mas eu queria sugerir aos vereadores que vão permanecer nessa casa de lei, esses projetos de decreto, esses projetos que envolvem título, honraria, esses projetos não venham a pena. Os projetos, uma vez feitos, eles são protocolados e encaminhados direto para a Comissão de Justiça. Mais correto, né, vereador? Eu também. A Comissão de Justiça está mais à vontade para dar parecer. Sim. Porque é uma coisa difícil. Quando tiver esse plenário, se você votar contra, não é difícil. Fica desagradável também. Eu acho que o muito difícil constrange a própria comissão. Sim. Tá? Então eu acho que o que o vereador faz, ele protocola e vai direto para a Comissão de Justiça. É o mais correto. A comissão aprovou, ele sobe. Não aprovou, ele não vai. Uhum. Aprovado o processo 741/2020,
projeto de decreto legislativo 03/2020, do vereador Carlos Roberto Rodrigues de Lima. Processo 771/2020, projeto de lei 35/2020, dos vereadores Rubens Antônio Scapim e Marcelo Galante Lopes da Cunha, dispõe sobre a comercialização, venda e distribuição de veneno no município de Casabranca e dá outras providências. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Voto da comissão. Esta comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, autor. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, autor. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em primeira discussão... Com a palavra, senhor presidente. Concedida, Senhor vereador. presidente, eu faço um requerimento verbal e peço aí que esse processo também seja aí feito em votação única, uma que também já tem aí a aprovação do parecer da Comissão de Justiça. O vereador Anderson faz um requerimento pedindo em uma única discussão, única votação, o processo 771/2020 e projeto de lei 35/2020. Em votação, o requerimento do vereador Anderson. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o requerimento do vereador Anderson. Em votação única, o processo 771/2020 e projeto de lei 35/2020. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovada em uma única votação o processo 771/2020 e projeto de lei 35/2020. Processo 772/2020, projeto de lei 36/2020, do vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, institui o atendimento prioritário das pessoas diagnosticadas com câncer nas unidades de saúde e hospital do município de Casabranca. Leitura do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Essa comissão não encontra óbice para a apreciação da matéria. Sala das Comissões, 1º de outubro de 2020. Vereador Rogério Mendes, presidente. Vereador Rubens Antônio Scapim, vice-presidente. Vereador Marcelo Galante Lopes da Cunha, relator. Em discussão, em votação, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em primeira votação... Palavra, presidente. Concedida, vereador Benedito. Faço um requerimento verbal solicitando que seja em discussão única esse projeto, visto já ter aprovação da Comissão de Justiça. O vereador Benedito faz requerimento pedindo a deliberação única do processo 772/2020 e projeto de lei 36/2020. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Em uma única votação, o processo 772/2020 e projeto de lei 36/2020. Em votação, os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado em uma única votação o processo 772/2020 e projeto de lei 36/2020. Questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Senhor presidente, no dia de hoje o doutor Zé Renato manifestou na dependência da Câmara a questão do doutor Sérgio Ozaki. Eu gostaria que o vereador Zé Renato pudesse fazer a fala. Eu manifestei no seguinte, eu pedi para a Nina do Sérgio um local que a gente possa dar o nome do Dr.
Sérgio Osaki para homenagear uma pessoa que ele chegou em Casa Branca em 1981, chegou junto comigo aqui. Eu cheguei um ou 2 meses antes dele. Então ele prestou largo serviço em Casa Branca, atendeu muita gente, ele trabalhou no posto de saúde, fez muito parto, cesárea, operou muita gente também. Então eu acho que é louvável, da mesma forma que foi lembrado o Riccielli, que é louvável também, é um nome importante, na nossa cidade. Eu acho que o Dr. Sérgio Osaki também é muito importante a gente poder homenagear. Eu acho que a Câmara devia homenageá-lo, tá certo? Ver um local, um próprio público para a gente poder dar o nome do Dr. Sérgio Osaki. Muito bem lembrado, parabéns, vereador Zé Renato. Eu acho que nada mais justo, mais do que justo, essa homenagem ao Dr. Sérgio Osaki. Primeiramente, eu quero falar também que primeiro eu agradeço a Deus pela vida do meu filho mais velho e, segundamente, ao Dr. Sérgio Osaki também. Se não fosse pela a competência, a dedicação e o carinho que ele tinha com a medicina, eu não teria o meu filho hoje, que tem 22 anos, que passou pela mão dele. Então, Rogério, a própria mesa pode fazer. Aí todos os vereadores assinam. Perfeito, vereador. Perfeito. É explicação pessoal, né, senhor presidente? Vai pedir para ele. Já é de praxe. O vereador Rogério pede a dispensa, faz o requerimento pedindo a dispensa da explicação pessoal. Em votação, o requerimento do vereador Rogério. Os favoráveis continuam com som, os contrários se manifesta. Aprovado o requerimento do vereador Rogério e será dispensado a explicação pessoal devido à Covid-19. Sobre a proteção de Deus, em face da lei, em nome do povo, declaro encerrado mais um trabalho da 15ª sessão ordinária que se realizou hoje no dia 6/10/2020. Uma boa noite a todos, vereadores.